Agora informações que vêm do setor da polícia. Plantão policial vem chegando aqui na Rádio WA. Nós vamos trazer então a Sargento Gláucia, que vai trazer todas as informações das últimas ocorrências aqui no município de Iturama, bem como em toda a região que é coberta pela 3ª Companhia, né? Vamos com informações com a Sargento Gláucia. Gláucia, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 1º, 2 e 3 de fevereiro. No dia 1º de fevereiro, em Iturama, a Polícia Militar compareceu à Rua Augusto França, no Nossa Senhora de Fátima, e a vítima relatou que saiu de casa e, quando retornou, percebeu que o autor não identificado adentrou a residência e furtou uma TV Samsung 32 polegadas, 2 correntes de ouro, um par de brinco, um tablet Samsung, 2 frascos de perfume Malbec. Foram realizadas diligências, porém não se chegou à autoria do furto nem aos bens furtados. Seguem os rastreamentos. Na Rua Valério Eustáquio Gomes, no Recanto dos Lagos, segundo a vítima, ela estava sentada na calçada em frente à casa quando chegou um adolescente, aproximadamente 13 anos, de cor negra. Ele estava usando uma camiseta vermelha e uma bermuda clara. Ele estava em uma bicicleta mountain bike. Atenção, pessoal, ele pediu para a vítima o aparelho celular emprestado, pois precisava fazer uma ligação. A vítima emprestou o aparelho celular e o menor ele foi embora, fugiu com o aparelho celular da vítima. Foram realizadas diligências, porém não se chegou a esse menor que levou o aparelho celular consigo. Pessoal, nessas dicas passadas que nós falamos com relação às blitz de trânsito, que nessas blitz a gente consegue efetivar os cumprimentos de mandado de prisão, estava ocorrendo uma operação Férias Segura na MG 497. Foi dado ordem de parada para o condutor, ele estava numa Honda CG 150 Titan. Foi pesquisado no sistema informatizado e foi verificado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Frente ao fato, ele foi preso. Em razão de uma operação de blitz, nós conseguimos fazer sair de nossas ruas, de nossas vias de circulação, uma pessoa que deveria estar cumprindo a prisão. Em Campina Verde, na Rua Perobas, no Jovina de Oliveira, em contato com a solicitante, ela disse que o filho passou a agredi-la com socos, empurrões, causando escoriações leves no braço e passou a ameaçá-la de morte, tanto ela quanto o companheiro dela. A guarnição foi ao local, efetuou a prisão do autor. Após os procedimentos de praxe, a condução do autor, os envolvidos foram atendidos, passaram pelo atendimento médico. O autor ele foi liberado. Os envolvidos foram para a residência. Passado algum tempo, novamente houve uma solicitação à Polícia Militar. Ela compareceu. Esse autor ele passou a agredir e a ameaçar de morte as vítimas. Mais uma vez a Polícia Militar compareceu àquela residência. Quando lá chegou, deparou com o autor com uma faca em suas mãos. Ele ofereceu certa resistência, foi feita a prisão desse autor. Mais uma vez ele foi conduzido preso naquele dia. Em Limeira do Oeste, uma ocorrência de documento falso, a Polícia Militar ela foi solicitada, ela compareceu à Rua Peru, no João Amário, e o envolvido 1, ele estava em desacordo comercial com o envolvido 2, referente a um veículo. No momento em que a guarnição estava naquele local, ela visualizou o envolvido 1 entregando algo a um vizinho, a um documento, aparentemente um documento, e pedindo para que ele guardasse esse documento. Quando foi necessário o documento para o registro da ocorrência, foi solicitado esse envolvido 1 a CNH. Ele disse que não tinha CNH, ele tinha uma antiga, porém ela havia sido queimada. Neste momento, o envolvido 2 informou que o documento que ele havia entregue ao vizinho tratava-se da CNH dele. Foi determinado que ele pegasse o documento e apresentasse aos policiais. Quando ele pegou com o vizinho o documento e apresentou aos policiais, foi verificado no sistema informatizado que tratava-se de um documento falso, uma CNH falsa. Ele, depois desse fato, confessou que comprou a habilitação de um indivíduo em Paranaíba pelo valor de R$6.000. Diante o exposto, a ele foi dado voz de prisão pelo crime de uso de documento falso. No dia 2 de fevereiro, nós temos 2 ocorrências, pessoal, que nós gostaríamos que vocês ficassem atentos. Nós estamos trazendo essas ocorrências apenas com a finalidade para que possamos ficar atentos com os nossos filhos. Em 2 cidades de nossa jurisdição, ocorreram 2 estupros, em cidades distintas. Em uma das cidades, uma senhora relatou que a filha dela, de 13 anos de idade, foi abusada por uma pessoa maior, de 30 anos. A menor disse que, frequentemente, mantém relação sexual, que foi seduzida por esse autor, esse maior, de 30 anos, que ela vem tendo encontros amorosos com esse homem de 30 anos de idade. E em uma outra cidade, segundo o relato
dos envolvidos, um rapaz de confiança da família manteve por algum tempo no quarto com uma menor e, confiante, a família deixou, não se preocupou, pois essa pessoa é do convívio deles, e posteriormente ficou sabendo que esse rapaz manteve relação sexual com a filha enquanto estava no quarto. Nós estamos trazendo essas duas ocorrências com a única finalidade, para que nós possamos ser mais observadores e não sejamos tão inocentes. Nem todos aqueles que estão conosco são realmente dignos de nossa confiança. Muito bem, as informações com a Sargento Gláucia. Continua, Gláucia. Uma ocorrência de direção perigosa na rua Odilon Antônio de Freitas. Pessoal, o autor alega que apenas estava transitando pela via e que não empinou a motocicleta. Porém, ele afirma que tem a prática, sim, que ele costuma praticar direção perigosa frequentemente, porém em locais distantes da cidade. Mas os policiais, eles estavam patrulhando pela Avenida Prefeito Juca Pádua, momento em que eles avistaram a motocicleta executando exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, empinando em via pública. Os policiais conseguiram abordá-lo na Avenida Odilon Antônio. A motocicleta foi removida ao pátio. As providências a serem adotadas, todas foram adotadas. Em Campina Verde, durante a realização de ponto base na Dr. Guilherme Ribeiro, perto da Praça do Bosque, foi visualizado um menor. Ao realizar busca pessoal, com ele foi encontrado um cigarro de maconha. Ele disse que era de uso próprio. A mãe do menor acompanhou o desenrolar da ocorrência. O menor foi conduzido, apreendido. Em São Sebastião do Pontal, os policiais foram acionados e, segundo o relato de quem acionou, estaria um casal em briga. A guarnição foi até o local e fez contato com os envolvidos. Quando chegou ao local, percebeu que o casal estava bastante alterado, com sinal de embriaguez, hálito etílico, andar cambaleante, os olhos avermelhados. A envolvida alegava o tempo todo que estava sendo agredida pelo Amásio, pelo marido. O envolvido sempre chorando, gritando de forma eufórica. Quando perguntado à envolvida, ela relatou que teria chegado de um aniversário da cidade do Paranaíba por volta das 5 horas da manhã. Foi quando começou a confusão com o marido. E ela relatou que foi agredida com um empurrão e depois com um chute no nariz. Segundo o envolvido, eles chegaram da cidade de Paranaíba, porém a esposa queria a todo momento ligar o som automotivo e ele teria avisado a ela quanto ao horário e que estaria incomodando os vizinhos. Que após ter repreendido a esposa, ela foi ao encontro dele e desferiu um tapa no rosto dele. E ele disse que para cessar as agressões teve que segurá-la e a empurrar. Frente aos fatos, os autores foram conduzidos à delegacia de polícia para as providências a serem adotadas. Em Limeira do Oeste, a polícia militar, ela recebeu uma ligação relatando que estava ocorrendo uma briga na rua Guanabara, esquina com a Avenida Maranhão, e que os envolvidos, eles estavam se agredindo com pedras e pedaços de madeira. A guarnição foi ao local. Eles foram abordados por uma testemunha quando estavam chegando e essa testemunha disse que ficou preocupado porque encontrou com uma envolvida sangrando muito. Ele a visualizou caída ao solo. E também encontrou com o autor, ele estava sem camisa, muito exaltado. Quando esse autor, ele percebeu a presença da polícia militar, ele passou a proferir xingamentos contra os policiais. O autor estava com um tijolo na mão, fazendo menção a arremessá-lo contra a equipe policial. Ele foi advertido para que cessasse o seu intento. Devido ao estado de agressividade do autor, foi necessário o uso gradativo e proporcional de força para cessar a intenção do autor. Após a prisão dele, ele estava sendo contido no quintal da residência. A envolvida passou a desentender com uma outra pessoa que estava ali. Momento em que essa pessoa pegou mais um tijolo no solo e correu em direção da viatura policial, desobedecendo às ordens de parada emanadas pelos policiais. Mais uma vez, para preservar a integridade dos policiais e do autor, que já estava preso na viatura, foi necessário realizar 2 disparos de munição de impacto controlado, o elastômetro, em direção desse autor que estava vindo com esse tijolo para arremessar contra os policiais e contra esse autor que estava preso. O autor, ao ser alvejado na coxa direita, ele parou e retornou para dentro da residência. Os policiais foram até ele e foi realizada a conversa com ele. Ele estava irredutível. Ele não quis se entregar. Foi necessário realizar controle de contato, torção de membros superiores para conseguir algemá-lo. Os envolvidos, eles foram encaminhados à clínica para atendimento médico e posteriormente eles foram conduzidos. Os autores, obviamente, eles foram conduzidos presos. No dia
3 de fevereiro, em Iturama, na Rua 12, no residencial Vera Lúcia, a Polícia Militar ela foi acionada, segundo o relato da vítima. Autor não identificado adentrou a residência dela e furtou um PlayStation 2, um perfume Natura Homem, 2 aparelhos celulares Samsung e LG, modelos J5 e K10. Foram realizados os rastreamentos, porém até o momento não se chegou à autoria do furto. Seguem os rastreamentos. Pessoal, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar e dicas repassadas. Por hoje é só. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana.